Olá, amigos, caríssimos seguidores, caríssimos telespectadores do canal 8 da Vivo, do canal 11 da Claro, TV aberta, e aqueles que nos assistem pelos streams, tudo aí na tela. Olha só, a gente é visto em todas essas plataformas, os streams e assim por diante. O programa vai ao ar de segunda a sexta, no horário ao vivo das 13h30, depois reprisado no mesmo dia, 23, portanto às 11 da noite, e depois à 1 da manhã do dia seguinte, isto é, hoje ele está passando aqui agora ao vivo, às 11 da noite vai para a reprise e à 1 da manhã de amanhã vamos para outra reprise. Nós temos aí na tela o telefone do nosso e-mail, está ali, 97417-5194, para que venham os comentários, as críticas, as opiniões, as sugestões. Na medida do possível, nós lemos, às vezes não dá para ler tudo, e assim por diante. E esse barulho, se estiverem ouvindo, é um habitual portador de uma furadeira que fica no andar de cima aqui, fazendo os seus orifícios habituais. E a gente convive com isso porque não há outra forma de convivência senão ele exercer o seu direito de furar ou perfurar e nós o nosso direito de falar e comentar e noticiar e informar. Temos uma pauta hoje que começa, e eu vou começar por ela, com uma decisão do Trump, que diz que vai fazer a taxação das importações do Brasil. No domingo, o presidente dos Estados Unidos ameaçou taxar aço e alumínio que chegam aos Estados Unidos. O Brasil é grande exportador de ambos, de aço e de alumínio. Lula já disse que adotará reciprocidade em caso de taxação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que o governo vai esperar decisões concretas, tá, entre aspas, porque foram as palavras usadas pelo Haddad, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antes de anunciar qualquer resposta a um eventual aumento de tarifas. O Brasil, em 2024, foi o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos, em volume, segundo o Departamento de Comércio americano, só ficando atrás do Canadá. Em 2023, os Estados Unidos compraram 18% de todas as exportações brasileiras de ferro fundido, ferro ou aço, segundo o próprio governo brasileiro. Bem, tá complicado esse negócio dessa furadeira aqui em cima hoje, hein? Hoje acho que ele está usando uma britadeira, deve ser. Ou aquelas máquinas, o furão de fazer metrô em São Paulo. Bem, a gente tem dificuldade realmente de raciocinar, porque a irritação é maior
do que a capacidade de raciocínio. E o estúdio é protegido, hein? Com paredes, com tudo. Enquanto eu me recomponho, quero ver a imagem da nossa técnica aí. Gisele e Reale, dando tchauzinho. Vamos fazer de conta que somos todos aqui adeptos da Poliana. Fazemos o jogo do contente, com furadeira, britadeira ou furão. Bem, falando agora sério, o Trump tem falado coisas e tem cumprido coisas que ele tem falado, prometido fazer, e tem deixado de fazer algumas coisas que ele anunciou que iria realizar. Isto é, exemplo, ele ia fazer com o México muitos dos seus problemas com o México iam ser resolvidos na marra. E ele já conversou com o presidente do México e já equilibraram as coisas. O presidente do México resolveu mandar tropa para a sua própria fronteira com os Estados Unidos para impedir que os seus cidadãos invadam os Estados Unidos. Com isso, o Trump desistiu de fazer o tal muro e colocar uma tropa imensa na fronteira. Então, algumas coisas que o Trump diz, ele diz como uma forma de ameaça, e às vezes até de blefe, para ver como é que se comporta o jogador adversário nesse pôquer político ou da política internacional e das relações entre os países. A taxação, eu acredito que venha. Não sei se nesses índices que estão sendo anunciados, pelo menos é o que se fala, 25%, etc. Mas que alguma coisa vem. Porque eles não estão muito bem de humor em relação ao Brasil. Eles que eu digo o Trump e alguns membros do seu governo, entre eles o Elon Musk. Por quê? Porque o Lula disse coisas que um presidente da República não deveria dizer de um candidato que provavelmente seria eleito no país mais poderoso do mundo. E, claro, que há rancores, às vezes, entre os chefes de Estado que precisam ficar sufocados dentro dos seus peitos. Na hora em que o Lula chamou o Trump de fascista, ou de nazista, ou de não sei o quê, o Trump não deve ter, evidentemente, gostado disso. Aí, se ele tomar medidas de retaliação, o Lula tem que ir chorar no seu travesseiro. Porque se tivesse feito uma política equilibrada, de estadista, provavelmente não teria acontecido o que está acontecendo. E o Elon Musk está, evidentemente, por aqui com o Alexandre de Moraes. Ele e talvez metade da população brasileira também. E ele fez com o X, né, o antigo Twitter, tomou atitudes, ele, Alexandre de Moraes. Depois, como consequência, o Elon Musk disse, não como dirigente do governo americano, mas como dono da sua empresa, sobre a qual recaiu a censura que o Alexandre de Moraes impôs. O que é que o Musk disse? Escuta bem, guarde bem as minhas palavras. Você ainda vai aparecer fotografado atrás das grades. Botou uma fotografia
uma pessoa calva, e essas palavras foram ditas pelo Elon Musk. É esperar para ver, porque não é novidade que se possa prever que quem cometeu muitos abusos de poder, para ficar nisso, muitas atitudes ditatoriais, para ficar nisso, é evidente que tem que arcar com as consequências. A toda ação corresponde uma reação em sentido contrário com a mesma intensidade. Isso é indiscutível. É a minha teoria da bolinha de tênis. Você pega no paredão, pega a bolinha, bate com a raquete. Quanto mais força você empregar no seu golpe, mais violentamente a bolinha bate no paredão. Como consequência, como ela é de borracha, ela volta. Quanto mais força você emprega, mais violento é o impacto, mais violento é o retorno da bolinha que pode vir no seu rosto. Não é? É a lei da química, da física, que a gente conhece e aprendeu no colégio. Eu não sei como vai acontecer o transcorrer do governo Trump. Tenho a impressão, conhecendo a história, desde a minha idade adulta, aos 18 anos para cá, de tudo que aconteceu nos Estados Unidos, com os Estados Unidos e por meio dos Estados Unidos, isto é, com a ação também dos Estados Unidos, a gente sabe que tudo é possível, não é? Tem muita gente querendo acabar com o Trump, principalmente porque ele já resolveu se intrometer devidamente, na minha opinião, com o Pentágono, que é o bunker dos militares que mandam e até desmandam no governo americano, fizeram isso muitas vezes, são os que cuidam das guerras, que fabricam as guerras, que entram nas guerras que já estão em andamento, tomando partido e assim por diante. Então, ele mandou investigar o Pentágono e mandou investigar a CIA e até mesmo o FBI. Logo, ele mexeu com as forças, as chamadas forças violentas do poder americano, e que, evidentemente, não vão ficar inertes esperando que desabe sobre eles o que o Trump está resolvendo fazer. Por muito menos o Kennedy morreu baleado em Dallas, quando mexeu com o problema das armas bélicas, que é uma das grandes forças econômicas que se nutrem das ações do governo americano quando fazem as guerras, criam guerras com pretextos, como foi a do Iraque, em que o Saddam Hussein seria portador de armas químicas, de armas proibidas, e depois acabou a guerra e os americanos reconheceram que aquilo era mentira, que eles mesmos tinham inventado. Então a gente fica de sobressalto, muito menos com as taxações que o Trump está ameaçando fazer, mas muito mais com a política que ele, na idade em que está, talvez não dando tanto amor à vida quanto no passado, ele está pondo em prática, está implementando tudo aquilo que ele acha que tem que fazer corretamente. Abrindo documentos sigilosos, expondo as vísceras de organismos que a vida inteira eram o poder maior, embora aparentemente submetido ao poder institucional. Então, vamos ver. Por isso que eu comecei com essa notícia. Porque o problema não é a mera taxação
das importações que os americanos fazem do nosso aço, do nosso alumínio e daquilo que fora das importações também vai para lá e para o resto do mundo, via contrabando, via ONGs, via manobras e assim por diante. Levam tudo daqui, desde matéria-prima para fabricação de remédios, e com isso a indústria farmacêutica fatura bilhões de dólares no mundo inteiro. Nós pagamos o preço na farmácia daquilo que sai uma matéria-prima das nossas matas e florestas. Eu vou parar por aqui porque já falei muito disso e tem outros assuntos para a gente tratar. Tem uma certa semelhança, quase que uma relação de primos aqui. O Netanyahu chega ao tribunal de Tel Aviv para julgamento por crimes contra a faixa de Gaza, contra os palestinos, não. Por crimes de corrupção. O julgamento começou em maio de 2020, mas foi interrompido pela Guerra de Gaza. Guerra de Gaza, entre aspas, não é? Vamos ficar com a expressão que está aqui na pauta. Que teve início após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. Então já estava durando 3 anos o julgamento e ele foi interrompido. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tem gente que diz que o nome correto, a pronúncia é Netanyahu, compareceu nesta segunda-feira, hoje, ao Tribunal de Tel Aviv, para dar continuidade ao seu julgamento por corrupção. Este é o primeiro processo criminal contra um chefe de governo em exercício no país. Em dezembro, quando compareceu pela primeira vez ao tribunal, Netanyahu tentou repetidamente adiar seu depoimento, onde enfrenta acusações de suborno, fraude e abuso de confiança pública em 3 casos distintos. Eu espero, sinceramente, embora não tenha aparente nada a ver com isso, eu espero que o Netanyahu seja realmente condenado, porque o Netanyahu, se ele não sabe por que está sendo condenado, Deus sabe. Deus sabe. Então, já está na hora de ele sair de lá, porque um país que teve uma Golda Meir, uma primeira-ministra, que teve um Yitzhak Rabin, agora tem esse tempo todo esse Netanyahu, que se for condenado, que seja condenado com o mesmo rigor com que ele age nos seus desmandos. Eu torço por isso. Estou declarando abertamente aqui. Já elogiei 2, Yitzhak Rabin, Menachem Begin, Golda Meir, só isso que eu estou lembrando aqui de memória. Agora, esse Netanyahu, não dá para engolir. Ele pode enganar quem ele quiser. Engana os seus parceiros, né? Enganou o Biden. Espero que agora não continue enganando o tribunal que o está julgando. O dólar passa a operar em queda. Aí eu tenho que falar com a minha mulher, quem entende disso é ela. Mesmo com expectativa por novas tarifas de Trump. E o Ibovespa sobe. Se alguém perguntar como é que se explica que o Ibovespa hoje esteja em alta e o dólar em queda, eu vou dizer que eu sou como, nesse caso, alguns técnicos de futebol que não entendem nada do seu ofício e continuam como técnicos de futebol.
Eu, quando não entendo numa coisa, não me ponho a opinar nem a comentar. Por quê? Porque a gente tem que falar sobre o que acha que sabe. E o que a gente tem certeza que não sabe, a gente não deve fazer que vire objeto da nossa opinião e do nosso comentário. Quando muito, a gente tem que fazer perguntas para entender e depois aprender. Mas eu vou ler a notícia. Na última sexta-feira, a moeda norte-americana avançou 0,51%, cotada a 5,79. Já o principal índice acionário da Bolsa de Valores, que é o Ibovespa, encerrou em queda de 1,27 aos 124.619 pontos. Atualmente, cerca de 25% do aço e 50% do alumínio usado nos Estados Unidos são importados e diversos países estão entre os fornecedores do produto, inclusive o Brasil. Olha lá, importação do país em toneladas. Canadá, o Brasil em segundo lugar. Assim, essa tarifação pode impactar a economia de todos os principais exportadores, como Brasil, Canadá, México, China, Rússia e União Europeia, além de elevar a preocupação com a inflação nos Estados Unidos. Agora, então, como é que o dólar está caindo e o Ibovespa está subindo? Eu, sinceramente, não consigo entender. Seria porque iriam cair as importações do Brasil, mas o valor do dólar não depende disso. O valor do dólar depende da desvalorização do real. E por que o real teria não se desvalorizado nesse momento, quando deveria acontecer isso? Na minha cabeça, eu acabei de dizer, não entendo nada disso. Vamos ver se a gente tem alguma informação fora essa. Bom, ainda não chegou. De qualquer maneira, estamos caminhando, e quem alertou isso outro dia, está me fugindo agora, mas uma pessoa entendida, nós estamos caminhando para um apocalipse financeiro no Brasil. A perspectiva é essa para esses 2 anos que faltam do governo. Não me lembro quem é que falou isso. Se a Gisele e o Reale conseguirem caçar aí quem foi o autor dessa expressão, que o Brasil está indo para um buraco. Uma situação econômica, financeira do Brasil, principalmente por causa das dívidas públicas, dos gastos descontrolados e assim por diante, não obstante a receita sempre cresça. Porque nós, pagadores de impostos, estamos sempre pagando, né, o imposto e cada vez mais. Agora, quem é que foi que disse isso? Me fugiu agora, mas alguém de peso disse isso, coadjuvado e corroborado por muita gente que entende desse riscado. O Brasil não vai bem. Mesmo os mais otimistas estão dizendo que dias piores virão. Não é o que a gente gostaria de ver, não é o que a gente gostaria de ter, porque sobra para nós. Não interessa a ideologia de quem está no governo, eu quero que dê certo, porque senão sobra para todos nós. E a perspectiva parece não é nada boa. Bem,
Vamos ao nosso break para voltar depois com algumas pautas, uma parte da pauta que é interessante. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvcomsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Você sabe que cuidar do seu negócio é prioridade. Mas e cuidar da sua saúde e da sua equipe? Com Santa Saúde, você tem um plano de saúde completo para a sua empresa. Há mais de 30 anos, oferecemos cobertura completa com ampla rede credenciada. Entre em contato e garanta a proteção que você e sua equipe merecem. Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. No mercado desde 2017, o Laboratório Biomega, com um corpo diretivo que possui mais de 30 anos de experiência na área de medicina diagnóstica, conta com um núcleo de processamento central, NPC, em uma estrutura de 2,2 mil metros quadrados no município de Barueri, em São Paulo, para o processamento de exames de análises clínicas e anatomia patológica, com capacidade de processamento de 6 milhões de exames por mês. Profissionais que contam com um processo de educação continuada para manter as equipes adequadas e altamente qualificadas para a excelência em todo o processo. Sabia que novos casos de HIV são detectados todos os dias? Para prevenir, além da camisinha, você pode contar com o PrEP e o PEP. Se você sabe que irá se expor, conte com o PrEP. Se a camisinha saiu, rompeu ou não foi usada, conte com o PEP. O preservativo deve ser a primeira opção, que combinada com a medicação é o ideal. Prevenir é o primeiro passo para uma vida livre e sem barreiras. Essa causa é de todos. De segunda a sexta, Jornal do Boris. Diariamente, um dos mais renomados jornalistas do país, passando a limpo as manchetes dos principais jornais. A análise séria, objetiva, doa quem doer. Isso é uma vergonha. Jornal do Boris, a grife da notícia. Informação com o Brasil é melhor. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta depois do nosso break com ação e reação desta segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025. Operação Verão chega ao fim com queda de crimes em 25% no litoral. O resultado foi uma queda de 25% no número de roubos de 18 de dezembro a 31 de janeiro, na comparação com o mesmo período em 2023.
a Polícia Militar encerrou na sexta-feira, dia 7, a Operação Verão nos litorais sul e norte paulista. Dessa forma, o resultado foi essa queda que nós apontamos. Ao longo da operação, houve aumento da produtividade policial, com mais presos e foragidos da justiça capturados, veículos recuperados e drogas apreendidas. Detenção de 713 pessoas em todo o litoral. Por sua vez, o índice foi 33% maior em relação às 537 prisões realizadas no mesmo período anterior. Portanto, 713 agora, 537 antes. As prisões. Prisão é uma coisa, detenção é outra. Não é? Assim, entre as detenções, 241 eram procurados da Justiça, aumento de 25% na análise. O número de motos e carros recuperados passou de 47 para 91 veículos. E as apreensões de droga cresceram 9%, de 102 para 111 quilos. Eu vi uma entrevista do secretário de Segurança Pública, Derrite, que é deputado federal, está licenciado, e que foi policial militar, na verdade é policial militar, e ele mostrou números que realmente são números que nos deixam um pouco mais confortados em relação aos números crescentes que vínhamos tendo de violência, de criminalidade e assim por diante. Muita gente, inclusive uma grande parte da imprensa, dessa imprensa que se diz defensora dos direitos humanos e outras coisas, que na verdade não é a imprensa, são jornalistas que não cumprem o seu dever, não têm compromisso com a verdade e defendem muitas vezes o indefensável. Eles diziam que a polícia militar, que a polícia como um todo, tinha abusado da violência nas suas ações repressivas contra a criminalidade na Baixada, principalmente na cidade do Guarujá. O fato é que, contra o aumento da criminalidade, tem que haver o aumento da repressão. Porque se a criminalidade aumenta e a repressão diminui, a criminalidade passa a aumentar de forma progressiva, exponencial e desmedida. Por que nós cismamos com o aumento da repressão e não percebemos que era decorrência do aumento da criminalidade? Então nós somos a favor do crime. Muito bem. Então temos que assumir isso, temos que ter a coragem de dizer esses Sakamotos da vida, Josias de Souza da vida, esse pessoal do UOL, né, estão sempre na defesa indireta da criminalidade, porque estão defendendo sempre a tese de que a repressão é abusiva. Contra criminoso armado, contra criminoso encastelado em comunidades, contra criminosos que atacam impiedosamente, sem ter o mínimo de senso ético, um mínimo de piedade, e que agem diante da polícia, enfrentando-a com armamento pesado, bélico, a polícia não tem outra coisa a fazer senão de ir para o confronto, no mínimo, em condições de igualdade. Por isso é que morrem muitos policiais militares, principalmente, porque são os que vão para o confronto, os que estão na linha de frente da repressão. A Polícia Civil é mais investigativa.
E é por isso que também morrem mais criminosos. É evidente. E a proporção, evidentemente, infelizmente, quando há o confronto, é de a polícia morrer menos do que os bandidos. Porque se fosse o contrário, nós estaríamos, e cá entre nós que ninguém nos ouça, estamos sob o império do crime organizado. O crime organizado hoje, ele está infiltrado em todas as instituições, em todos os setores da vida pública, em todos os setores da atividade, inclusive privada. E a gente sabe disso. Desde a aparente e inócua lavagem de dinheiro, que aparentemente não mata, mas o dinheiro que vem para ser lavado matou muita gente. Está a matar muita gente. Então, quando a gente vê queda desses números, é capaz de se ligar agora no portal do UOL, eles estarem dizendo, está vendo? Aí, no litoral, a Operação Verão fez cair a criminalidade em 25% graças à violência policial. Não existisse o crime e a violência dos criminosos, não haveria violência policial. A polícia comete, às vezes, excepcionalmente, pela pessoa de alguns não vocacionados para exercer a função, comete alguns excessos. Isso ninguém vai negar, é no mundo inteiro. Uma força que tem 120 mil homens, uma força policial, tem que ter, no meio desses 120 mil homens, aqueles que não estão à altura de vestir a farda e de fazer parte de uma corporação que sempre foi muito respeitada. Sem dúvida nenhuma. Mas nós vamos atrás desses arautos dos direitos humanos, para os quais, a gente repete isso, vai repetir sempre. Os direitos humanos que valem são os direitos humanos dos infratores, dos delinquentes, dos criminosos. Ah, mas a família desses criminosos sofre. Claro que sofre. Sofre porque os criminosos que pertencem às suas famílias, esses criminosos é que as fazem sofrer. Não é a polícia que inventou o crime. A polícia existe porque o crime existe. Isto que eu estou dizendo é tão óbvio como a gente dizer que a água é molhada, não é? No mínimo, e que a água não se mistura com azeite. São coisas óbvias, todo mundo vê todo dia e sabe todo dia. Bem, eu acho só que me preocupa o fim da Operação Verão. Porque eu já disse aqui que no litoral todo, que recebe o ano todo gente de fora, não é só no verão, em cada fim de semana, nos feriadões, a operação aqui tinha que ser Operação Verão, a Operação Outono, Primavera e Operação Inverno. Porque quando você proclama que você encerrou a Operação Verão, os criminosos que não são apenas veranistas, mas são invernais, primaveris e outonais, eles vão agir de dezembro a dezembro. Então, para onde foram os policiais que estavam aqui na Operação Verão? Foram embora? Muito bem, eles foram embora, os criminosos ficam e outros criminosos vêm porque sabem que os policiais foram embora. Não parece claro isso? Então, eu gostaria de dizer
secretário Derrite, que faz um bom trabalho, muito bom trabalho, que ele deu um jeito de fazer as 4 estações, como a obra do grande compositor Vivaldi. Operação primavera, verão, outono e inverno. Aí está certo. A menos que a criminalidade resolva apenas agir no verão. Aí fazemos só a operação verão. Tá certo? Estou sendo lógico? Estou dizendo alguma loucura, alguma bobagem? Porque os que nos veem, nos assistem e nos seguem têm todo o direito, inclusive, de me alertar para as coisas erradas que eu possa dizer aqui. Eu, no mínimo, vou concordar, vou me submeter, se for racional, ao que disserem, e se for um caso de eu continuar divergindo, a divergência faz parte do debate. O Brasil recebeu quase 200 mil migrantes em 2024. Não migrantes, hein? Vou corrigir aqui. O Brasil recebeu 200 mil imigrantes. Migração é interna. Migração é quando o do norte vem para o sul, do sul vai para o centro-oeste, o do centro-oeste vai para o sudeste, aí é migração. Imigração é quem vem do exterior, seja de onde seja, do Paraguai ou do Polo Norte para o Brasil. Então, claro que a gente já sabia, a maioria dos refugiados aqui no Brasil vieram da Venezuela. E eu quero entender direito. A Venezuela, principal nacionalidade entre os refugiados, seguida por Afeganistão e Colômbia. A Venezuela, 12.726. Afeganistão e Colômbia, 121. A Colômbia, 283. O Afeganistão. E no total, os venezuelanos, desses quase 200 mil, são 94 mil a operação acolhida. Pena que não existe os outros imigrantes que vieram para o Brasil de onde eles são. Em compensação, os brasileiros no exterior, até 2023, são 5 milhões. Arredondando, 5 milhões de brasileiros viviam até 2023 fora do país. Principais regiões de destino desses brasileiros foram América do Norte, 2.260.000, Europa, 1.670.000. Nos Estados Unidos, há 2.080.000 brasileiros residentes, portanto, oficialmente vivendo lá. Segundo país que mais recebeu brasileiros residentes, Portugal, 513 mil. O que acontece é o seguinte: 5 milhões de brasileiros conseguiram sair do Brasil para o exterior. Agora, a gente não sabe quantos entraram no exterior, neste ou naquele país, de forma clandestina. Isso a gente não sabe. Mas o que também a gente sabe é que tem muitos brasileiros que, se pudessem, já teriam deixado o Brasil. O que a gente mais escuta é: eu não posso sair, não pude sair do Brasil, mas se Deus quiser, tomara que meus filhos possam ir estudar lá fora. As coisas que a gente ouve. Ou morar lá fora. Por quê? Porque o Brasil, infelizmente, é um país das desigualdades. Muita gente não tem condição de sair daqui.
porque não tem nem condição de viver aqui. Muita gente não tem condição de ficar aqui e não tem condição de sair daqui. E muita gente que tem condição de ficar aqui, tem condição de ficar em qualquer lugar do mundo, são aquela minoria absurda que só eles detêm praticamente o dinheiro de todos os brasileiros, quase que juntos. Perguntar quanto tem de dinheiro o Lehman, né, da Ambev, só ele sozinho tem uma fortuna incalculável. Mas o problema é que a desigualdade aqui não termina e não terminará tão cedo, porque não se faz aquilo que seria necessário fazer para dar oportunidade ao brasileiro. Primeiro, de nascer fora da miséria. Depois, de passar a sua infância fora da miséria. Depois, de sobreviver na sua adolescência fora da miséria. E na idade adulta, de viver, na grande maioria, na miséria ou na pobreza, que é quase metade da população do Brasil. Por quê? Porque nunca se fez, pelas gerações sucessivas, aquilo que se deveria fazer, dar oportunidade. Porque dizer que todos nascem iguais, já começa aí a mentira. Todos nascem iguais perante a lei. Já não nascem iguais coisa nenhuma, nem perante a lei, nem na igualdade biológica, fisiológica, né? Os partos são profundamente desiguais no Brasil. E isso também é uma coisa indiscutível. Então, todos nascem iguais? Não. Uns nascem com mais inteligência, outros com menos inteligência. Uns nascem mais saudáveis, outros menos saudáveis. Uns nascem portadores de necessidades especiais, outros não. Uns nascem em berço esplêndido e outros em berço. Eu não achei duas palavras, mas não quis dizê-las. Então, não preciso dizer. Todo mundo imagina. Então, quando uma família é obrigada a viver em cima de estacas de madeira, sobre um braço de mar, defecando por um buraco no chão dessa madeira e tendo, portanto, esse braço de mar como esgoto a céu aberto diante das suas casas, se a gente pode chamar de casa, e sentindo o odor o tempo todo, inclusive na hora da refeição e assim por diante, essas pessoas são heróicas. Essas pessoas são pessoas que eu diria que a maioria é gente boa, de uma índole, de um caráter, de um temperamento excepcionais. São pessoas que têm uma santidade dentro de si. Porque não é fácil você enfrentar hoje a vida como ela é, como ela está nos tempos de hoje. Não é fácil, não. É muito difícil. Eu repito sempre aqui, e nas oportunidades que tenho para falar, e graças a Deus, Ele me deu a oportunidade e o dom de poder falar. O que nós verificamos é que hoje é mais difícil
você conviver nas sociedades atuais, deste mundo maluco de hoje, mais do que sempre, do que viver, ou do que sobreviver. É mais fácil até sobreviver do que conviver. E muitas vezes você deixa de viver e não sobrevive por causa da convivência. A convivência, ela mata muitas vezes. Porque você convive com a criminalidade, você convive com os violentos, você convive com pessoas que não têm a menor condição de viver em sociedade. Então você vai desde o estresse que você sofre, que pode te matar, até a situação de ser morto ou morta mesmo por aqueles que não têm condição de conviver. Então, hoje, mais do que nunca, eu tenho muita preocupação com os que nascem agora neste tempo, dos que são crianças nesse tempo, dos que têm que ir para a escola, quando podem ir para a escola neste tempo, porque este tempo está sendo um tempo em que a criança nasce já desaprendendo todos os valores que pode trazer até atavicamente consigo, tudo aquilo que ela teria que cultuar e depois cultivar. As pessoas hoje são individualistas, são egocêntricas, são egoístas, são narcisistas, são partidárias do fane-se, isto é, o F é para outra palavra, do dane-se. É isso que a gente vê hoje, nos tempos de hoje. Então é por isso que as pessoas vão embora das suas pátrias. Vão embora das suas pátrias por causa das condições adversas. Isso sempre aconteceu. A miséria da Europa, a miséria da Itália, fez com que minha avó viesse com meu pai no colo, no fundo de um porão de navio, no início do século XX. E a gente sabe o que eles passaram. Então, hoje, você vê cada vez mais as pessoas vivendo mal nos seus países e gente fugindo dos seus países, os originais dos países vivendo cada vez mais mal e aqueles que podem fugir, estão fugindo em busca de oportunidade, de trabalho, de um pouco mais de paz, de um pouco mais de cultura, de segurança, de educação. Quais são as condições de saúde daqueles que nascem na miséria, à margem das cidades? Quais são as condições? Alguém precisa perguntar para que todo mundo tenha a resposta já na ponta da sua língua? Aí nós temos que ver o presidente da República, que, na minha opinião, de 2003 para cá, ele ficou com uma senilidade que já está visível, uma senilidade que o leva a pensar mal, a não raciocinar e a dizer asneiras, a ponto de chegar e dizer: está caro no supermercado, se não comprar o que está caro, compra outra coisa. Mas ele usa uma gravata Louis Vuitton que custa R$1.600. Uma gravata. Dada a ele de presente pela dona Janja. Vai no supermercado, está caro, compra o que dá para comprar.
Isto é uma indecência, um presidente da República dizer isso. E a gente ouve isso. Então, onde que a gente pode ficar? Com a nossa desesperança ou com a nossa esperança? Com a nossa paciência ou com a nossa indignação? Olá, Lula pede para o povo não comprar comida cara, usando gravata Louis Vuitton de R$ 1.600. Hipócritas. Hipócritas. E são ainda capazes de ter gente que aprove, que os aprove numa proporção de no mínimo 35% dos brasileiros. Pobre país, esse em que nós vivemos. Pobre país. E com esta pobreza, a gente encerra o nosso ação e reação de hoje, agindo e reagindo de acordo com os fatos que desabam em cima de nós. Um beijo no coração das pessoas de boa fé.